Muito bem, vamos dar continuidade a um assunto que temos falado desde o início do mês, na coleção Céu na Terra. Hoje eu quero falar com vocês que uma coisa muito notável quando nós falamos do céu, e uma das primeiras coisas que as pessoas lembram é de que lá no céu as ruas são de quê? De ouro. Hoje eu quero falar sobre ruas de ouro aqui na terra, tá bom? Como é que nós vamos ver ruas de ouro aqui na terra? Então vamos lá. Primeiramente vou ler aqui Apocalipse 21, quando diz: as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas de uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então, no livro de Apocalipse, há uma visão celestial indescritível. O autor, o apóstolo, ele tentou descrever aquilo que ele via e traduzir em palavras humanas para que nós pudéssemos entender ou contemplar. E em uma dessas descrições mais marcantes, ele fala aqui da Nova Jerusalém, a cidade santa, onde as ruas são de ouro puro, como o texto diz aqui, como vidro transparente. Para nós, o ouro é o metal mais precioso que existe. Mas para João, o apóstolo, o ouro, o maior tesouro da terra, ele é usado como pavimentação no céu, como base, como asfalto, aquilo que as pessoas pisam com os pés. Tamanha é a glória do céu. O que tem de melhor aqui nesse mundo, lá no céu, é o lugar onde vamos pisar os nossos pés. E por aí você tira o que tem de melhor no céu esperando por nós. Então, querido irmão, amada irmã, isso revela um princípio precioso da palavra de Deus, que é o padrão do céu e o padrão da terra. Você já deu para perceber que o padrão do céu ele é muito mais elevado do que o padrão da terra, porque o que há de melhor aqui, digamos assim, seria o pior do que tem lá no céu. E eu me lembro quando o profeta Isaías, ele disse exatamente isso, de que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Os céus são mais altos que a terra, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Essa visão não é apenas uma promessa futura, não. Como temos dito aqui, nesse mês de setembro, tem como sim você viver o céu aqui na terra, segundo os valores de Deus. Nós podemos viver a cultura do céu aqui na terra. Nós podemos experimentar um pouco do que é o céu hoje aqui na terra. Nós podemos vislumbrar, ainda que estejamos aqui, um pouco que é a glória de Deus. Certo dia, Moisés, ele estava muito desanimado, pensando até em desistir da missão que lhe foi dada, de conduzir o povo de Israel do Egito até a terra prometida. No dia que ele estava mais desanimado, Deus visitou Moisés e mostrou um pouquinho só da glória do céu.
E aquele pouquinho que Deus mostrou, como se tivesse aberto só um pouquinho da cortina, um feixe da glória do céu brilhou no rosto de Moisés e foi suficiente para que ele pudesse continuar a sua jornada até o último dia. A imagem das ruas de ouro ensina, meus irmãos, que os valores do céu são radicalmente diferentes dos valores aqui desse mundo. Aquilo que nós buscamos aqui na terra, com unhas e dentes, lá no céu, nós vamos pisar com os nossos pés. Então, em Filipenses 3:20, explica um pouco isso, dizendo que a nossa cidadania, porém, está onde? No céu. Onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, antes de você lembrar da sua cidadania terrena, lembre-se que você é cidadão do céu. Diga aí onde você está: eu sou o cidadão do céu. Eu estou aqui nesse mundo, mas não sou daqui. Não somos deste mundo. A nossa pátria, ela é celestial. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, mas nós vamos passar toda a eternidade na glória, isto é, no céu. Desde o Antigo Testamento até os dias atuais, o ouro, ele é associado à presença de Deus. Entenda isso. O ouro tem a ver com a presença de Deus. Lá no tabernáculo, quando foi construído, uma das exigências de Deus é que ele fosse revestido por dentro de ouro. Quando Deus orientou Salomão a construir o templo, Deus também deu algumas diretrizes para que o ouro fosse utilizado em alguns cômodos do palácio. A própria arca da aliança, que representa a arca da presença de Deus, ela é toda revestida em ouro. Portanto, o ouro tem a ver com a presença de Deus. O Éden também já tinha ouro na sua parte da criação perfeita. Se você for ler lá a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 11, fala da abundância do ouro no Éden. Coisa linda, né? Em Apocalipse, o ouro, ele aponta para a glória de Deus. Ele aponta para a pureza do reino de Deus. E o apóstolo Pedro, ele reforça essa ideia nesse versículo aqui, ó. A vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Bom, mas o que a gente pode entender? Que essa cultura do céu, essa ideia do ouro, tem a ver com a gente aqui na terra. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns simbolismos e também algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é essa característica do ouro, que é a pureza. Lá no céu tem pureza. Agora, nós também podemos importar do céu esse ouro aqui. Nós também precisamos ou podemos importar para dentro da nossa igreja essa pequena partícula do céu de ouro aqui para os nossos relacionamentos. É pureza no falar, pureza no tocar, pureza no abraçar, pureza no sentir, porque a pureza, ela é uma característica do povo de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então essa é uma característica que nós podemos sim viver aqui como família, como igreja, uma vida de pureza. O ouro, ele não oxida
e nem enferruja. Essa é a característica do ouro. Ele não enferruja. Como o metal, uma viga de metal, por exemplo, o ouro não enferruja, ele não oxida. Assim, deve ser também a nossa vida. O que é o ferrugem? A oxidação é a deteriorização por conta do pecado. É o perecimento da vida nesta terra. O ouro não perece. Quando Deus enviou Jesus, seu Filho, foi para que Ele nos desse vida e para que nós não perecêssemos. Então isso é algo do céu. A pureza do ouro é a pureza dos nossos dias. A Bíblia diz que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado deste mundo. Então é possível? Sim, é possível. É possível nós, aqui nesse mundo, ainda não fomos para o céu, em definitivo, mas ainda estamos aqui. É possível ainda assim vivermos uma vida sem mácula, pura, e nos guardando incontaminados deste mundo, irmãos. Isso é a cultura do céu na terra. Isso é o que Deus nos chama para fazer. Embora nós estejamos vivendo num mundo terrível, caído, tem como ainda você honrar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho também. Outra característica do ouro é a sua maleabilidade. O ouro, ele é facilmente moldado e sem perder o seu valor. Por exemplo, o ouro, ele pode ser transformado, por exemplo, em joias. Desde os tempos antigos, o ouro ele é usado na fabricação de joias, de alianças, de pingentes, tudo que você puder imaginar. O ouro ele é moldável, ele é maleável, ele pode ser flexibilizado, ele pode se transformar em qualquer joia preciosa. Essa é uma particularidade do ouro, tá? Outra característica do ouro também é que o ouro ele representa as reservas de valor de um país. Por exemplo, o país, o nosso Brasil, ele tem uma riqueza. Só que essa riqueza, ela não é aquele dinheiro em papel que a gente pega na mão. É aquele valor representado em ouro no Banco Central. Então, o ouro, ele serve também como reserva de valor. Outra característica do ouro é que ele é usado em componentes eletrônicos, semicondutores, chips de computador e muito mais, né? Placas de circuito. O ouro, ele é usado como esses componentes hoje que tem, você lá tem ouro. Toda placa de celular tem algumas coisas de ouro lá dentro. Bacana isso, né? E também o ouro ele é usado na medicina e na tecnologia espacial e aeronáutica. Por exemplo, as viseiras dos astronautas, elas têm um revestimento de ouro para poder suportar a temperatura no espaço. Então você pode imaginar um negócio desse? Por isso que ouro é caro. Por isso que o ouro, ele é algo raro e muito valioso. E essa ideia do céu, ela pode ser vivida aqui também na terra. Você também vai encontrar aí, nesse aspecto da comparação, de que o ouro, ele é facilmente moldado e não perde o seu valor. A palavra resiliência é a capacidade que um elástico tem de ser esticado sem arrebentar. O ouro, ele tem essa propriedade. Você pode esticá-lo o tanto que você quiser, que ele não vai se romper. O ouro não se rompe. Deus, ele deseja também, irmãos, que os nossos corações sejam assim, como ouro, né? Que sejamos flexíveis, que possamos então ser inquebráveis, resilientes, porque essa é uma particularidade do ouro que nós também podemos viver aqui na terra. No Salmo 51 fala que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus não despreza.
uma atitude assim. Então, o céu na terra, nós temos defendido esse pensamento aqui nesses dias de setembro, de que é possível você vivê-lo. É possível você trazer esse componente de ouro para dentro dos seus relacionamentos. Você tem um coração de ouro, amém? Você tem um coração de ouro, um coração moldado, onde Deus ele trabalha o seu coração e faz dele uma joia preciosa. O ouro também, ele é um excelente condutor de energia, né? O ouro, ele é um excelente condutor de energia, e isso faz com que a gente perceba o quanto que isso na prática tem a ver. Olha só, o cristão também é um condutor de energia. Como na prática, pastor? É um condutor, um canal da presença de Deus. É um canal da presença de Deus. Você é um canal da presença de Deus. Aonde você vai, você leva a presença de Deus. Você leva a unção de Deus. Você leva o céu na terra. Você carrega o céu dentro de você. Afinal de contas, eu falei na semana passada aqui que o céu na terra foi marcado, seu início, com a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos num lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa de fumaça e todos foram cheios do Espírito Santo. E de lá para cá, o céu passou a ser a realidade na vida dos discípulos. Então, quando você, que é templo do Espírito Santo, você vai a qualquer lugar, você vai levando o céu através de você. No lugar onde você chegar, o céu tem que chegar também. Porque nós somos representantes do céu aqui na terra. Nós somos representantes de Deus nesse mundo. A própria palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas põe lá em cima, de uma forma tal que venha iluminar todos os que estão na casa. Assim também diz lá o texto de Mateus: brilhe a vossa luz diante dos homens. Isso é ser condutor de energia. Isso é viver uma vida de ouro. Isso é trazer o céu para a terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes possam também glorificar vosso Pai que está nos céus. Outra característica do ouro é de que o seu valor, ele é duradouro. O dinheiro, a inflação corrói, mas o ouro não tem como perder o seu valor. Se alguém guardou há 100 anos atrás um baú cheio de ouro, ele tem valor ainda hoje, sim ou não? Tem. Se brincar, ainda mais valor do que naquela época. Agora, se alguém guardou um monte de notas de dinheiro num baú há 100 anos atrás, isso tem valor? Não tem mais valor. Mas o ouro, ele tem um valor duradouro, ele não perde o seu valor com o tempo. Isso simboliza o quê? Simboliza a eternidade. Eclesiastes diz que Deus, ele plantou a eternidade no nosso coração. Então o ouro tem a ver com a eternidade que nós vivemos aqui, tá? Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Ajuntai tesouros ali, e não aqui na terra. Então, quando fala sobre valor duradouro do ouro, nós temos que lembrar que o ouro está no céu. A gente precisa juntar tesouros no céu, e não aqui na terra, porque aqui na terra eles podem perecer de repente. E em quinto lugar, a propriedade que eu destaco também do ouro é a sua raridade. O ouro é escasso, não é fácil de achar. Para você achar
uma pepita de ouro, é muito trabalho, é muita escavação, é muita pesquisa e muito trabalho. Ninguém encontra ouro na rua, caído, né, no asfalto, ou no cascalho. Não, é raro. O que isso tem a ver com o céu na terra? O céu é o lugar onde as ruas são de ouro. Toda vez que a gente lembra do céu, a primeira coisa que a gente lembra é que lá as ruas são de ouro. Quando a gente fala de céu na terra, como é que a gente traz essa raridade para os nossos dias? Essa raridade para os nossos dias. Essa identidade, essa característica do ouro, ela é marcante, irmãos. Porque Jesus falou que nós somos pedras preciosas. Então, você é uma pessoa muito valiosa nas mãos de Deus. Você é uma raridade nas mãos de Deus. Então você precisa ter esse conceito acerca de você mesmo. Nada de dizer que eu não tenho valor, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, entendeu? Eu sou quase que um descartável. Não, você não é. Você é filho do Deus Altíssimo. E isso é coisa rara. Você foi criado para se tornar aquilo que Deus te designou para ser. E isso é coisa rara. Você está aqui nesse mundo para representar a luz do céu. Isso é coisa rara. Você está nesse mundo para você ser sal da terra, para você pregar o evangelho. Tudo isso não é para quem quer, é para aqueles que foram escolhidos por Deus. Não é qualquer um, não somos qualquer um. Nós somos, segundo está escrito lá na Epístola de Pedro, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós somos. Então a igreja, o povo de Deus, aqueles que vivem o céu na terra, são pessoas que se dão valor. São pessoas que não permitem serem desprezados pelo ímpio, principalmente. Somos pessoas que entendemos de onde foi que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos também. Ninguém pode nos menosprezar. Ninguém pode dizer que nós não temos qualidade. Nós temos sim, irmãos, porque nós fomos chamados pelo próprio Deus. Foram vocês que me escolheram a mim, disse Jesus, mas fui eu que escolhi vocês. Vocês são meus escolhidos para fazer aquilo que eu vos mando. Então no céu, o que é preciso aqui na terra para você ter de tudo, lá é só o pavimento onde a gente pisa. Então, nós precisamos almejar, de fato, o céu, porque aqui nessa terra há uma grande inversão de valores. Para você viver a glória do céu, você precisa primeiramente estar disposto a perder tudo. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que estiver disposto a perder a vida, ganhá-la-á. Então é uma questão de escolha nossa. Viver o céu na terra é uma possibilidade presente e altamente mensurável para nós. Você não tem que viver um inferno nesse mundo, porque tem pessoas que nesse mundo estão vivendo literalmente um inferno. Não necessariamente você. Como cidadãos do céu, nós podemos já vivenciar a antessala do céu aqui na terra. A sua casa pode ser um pedacinho do céu. A sua empresa, o lugar onde você vive, pode ser um pedacinho do céu. Esse local, a igreja, é uma embaixada do céu. Aqui é como se estivéssemos com os nossos pés no céu. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, aquela máxima que as pessoas dizem que a gente só vai para o céu depois que morre, isso não é verdade. Você já pode hoje começar a desfrutar das coisas lá do alto. Afinal de contas, a Bíblia fala: pensai nas coisas lá do alto. Então já podemos pensar, já podemos ficar já imaginando, fazendo planos.
com as coisas do céu. Nós podemos sim viver o céu aqui na terra. Agora, pense nas ruas das grandes cidades, nas grandes rodovias que cruzam o país. Asfalto, concreto, são tão comuns que nós nem notamos. Agora imagine caminhar em ruas de ouro. Isso realmente é algo inédito, algo que não é desse mundo, não é desse planeta. Essa é a perspectiva que nós precisamos ter do céu. O melhor espera por nós. Se lá no céu o ouro ele é usado para essa finalidade, imagina o que tem de melhor no céu. Imagina o que Deus colocou lá no alto para ser visto e desfrutado por todas as pessoas. Aqui no reino, neste mundo, maior é aquele que serve. O servo, ele é o maior. Quando você perdoa, quando você serve, ou quando você ama sem esperar retorno, você está pavimentando o seu caminho para o céu com ruas de ouro. Amém? Então, as ruas de ouro, lá de Apocalipse, não são apenas uma figura futurista. Não, é um recado. Eu percebo claramente que é um recado que Deus está dando para a gente. De coisas poderosas e de coisas valiosas, que esperam por nós em sua plenitude, mas que já podem ser vividas aqui na terra. Quando você ora a Deus e fala: Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Pede isso para Deus, que Deus vai te dar o melhor dessa terra. Eu quero viver uma vida de qualidade nesse mundo. Pede para Deus, que Deus vai te dar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a resposta para você viver o melhor de Deus está lá em Romanos 12. Quando você pede para Deus, Ele transformar a sua mente, porque tudo está aqui, ó, na sua mente. São os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então você precisa olhar, e olhar bem, para você enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Quando você estiver sem dinheiro, por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui. Quando você estiver sem dinheiro, não olhe o extrato do seu banco. Não olhe o extrato do seu banco. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor, porque você pode estar com alguma coisa de valor ali. Lembro de uma vez, um rapaz estava sem dinheiro e tudo, e aí ele conversou com uma pessoa, e a pessoa falou assim: o que você tem na sua casa que você pode fazer dinheiro? Ele olhou e viu uma bicicleta antiga que ele tinha comprado. Ele falou assim: ué, eu tenho essa bicicleta, tenho uma bicicleta. A pessoa do outro lado da linha falou assim: então você tem dinheiro. Você pode não ter dinheiro no banco, mas você tem dinheiro dentro da sua casa. Então vende essa bicicleta. Ele vendeu por R$700. 2 dias depois ele tinha R$700 no bolso. Mas aquele dinheiro estava lá, só que ele não via. Ele ficava só olhando o negativo do banco. Enquanto você ficar olhando o copo meio vazio, você nunca vai viver o céu na terra. Mas você precisa olhar ao seu redor e ver o que Deus já te deu. E aí você vai agora: Senhor, me dá inteligência para eu poder fazer dinheiro com aquele balde ali. É assim que a gente vive. Essa é a mentalidade do céu. Essa é a cultura do céu aqui na terra. Você tem que repreender toda visão de escassez, de miséria, de usura, porque isso não faz parte da nossa vida, amém, irmãos? Isso não faz parte do nosso habitat. O nosso habitat é o céu, onde as ruas são de ouro e onde lá não tem escassez e não tem inflação. Lá nada se corrói, tudo se multiplica. Ora a Deus, fecha os seus olhos e fala: Deus, aonde está a riqueza? Deus, aonde está a provisão? Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero tocar. E Deus, Ele vai te mostrar. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio nisso. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus.
E não atente nas coisas que se veem ou que são aqui da terra. Você tem que enxergar aquilo que está no céu. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, jamais vão passar. A mulher que teve uma dívida impagável foi procurar o profeta Eliseu, e ele falou a mesma coisa: volta para casa, passa os seus olhos na sua casa e veja o que você já tem lá. E através daquilo que você já tem, Deus ele vai te prosperar. E eu me adianto a dizer aqui para vocês jovens, vocês todos, vocês já têm tudo o que vocês precisam para viver o céu aqui na terra. A oração agora tem que mudar. Não é me dá, Senhor, é me mostra, Senhor. Amém? É me mostra, Senhor, porque eu sei que eu já tenho, porque já é promessa, porque o Senhor já deu, porque já está consumado. Agora eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, para que eu possa contemplar tudo aquilo que já é meu, para que eu possa já contemplar as maravilhas do céu aqui na terra. Então, hoje, Deus, Ele te convida a você viver o céu na terra. Você está convidado para ser refinado como ouro, lá de Malaquias 3. Ser moldado pela própria mão do ourives celestial. Então deixe que o Espírito Santo purifique o seu coração. Deixe que o Espírito Santo molde o seu caráter. E faça de você um canal de ouro para a glória de Deus, para trazer o céu aqui na terra. E decida também hoje não mais viver de valores passageiros, mas de valores eternos. Para de olhar o que está de ruim, negativo e faltando. Começa a olhar para aquilo que você já tem, para aquilo que é promessa de Deus e para aquilo que você também foi chamado para ser. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você será separado como o ouro por Deus. Você será, como diz aqui, será separado e purificado, e Deus vai fazer de você alguém raro, puro e valioso nessa terra. Quantos querem ser abençoados dessa forma? Amém? Quantos querem ser moldados como ouro nas mãos de Deus? Você já é valioso, você já pode viver uma vida incomparavelmente melhor do que a vida daquele que não crê, do ímpio, do injusto. Existe uma diferença marcante entre o povo de Deus, o povo que serve a Deus, o povo que é escolhido por Deus, daqueles que ainda não são. Então olhe para si, valorize o que você tem e experimente o melhor de Deus na sua vida, irmão, irmã. É possível viver o céu na terra. Você tem que sair daqui hoje com essa certeza no seu coração, de que você já pode desfrutar de uma vida plena, de uma vida com propósito, de uma vida maravilhosa e também de uma vida feliz e satisfatória aqui nessa terra, porque Deus está neste mundo, o Espírito Santo está aqui, e onde está o Espírito de Deus, a presença de Deus também tem ouro, tá? Então nós já podemos desfrutar da riqueza e da grandeza de Deus aqui nessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.